Tudo de bom para todos. Que o Senhor os abençoe. Que felicidade. Mais uma reunião, mais uma transmissão, mais um ensinamento da nossa irmã Maria Luísa. Glórias ao nosso Deus. Vamos dar início, como sempre fazemos em todas as reuniões. Vamos orar. Os que estão também nos assistindo pela internet, vamos orar e vamos apresentar essa reunião ao nosso Deus para pedir que Ele esteja conosco, que se manifeste e que nos abençoe. Oremos, Senhor dos Senhores. Te damos as graças, te veneramos, te honramos e te exaltamos, como em cada reunião onde nos congregamos para dar-te a ti a mais suprema louvor, para te louvar, te adorar, o Rei dos Reis, para também desfrutar da sua presença, da manifestação do seu Santo Espírito, para desfrutar do seu poder, da sua proximidade, das suas promessas, das suas palavras, que estaria conosco, que estaria com a igreja, sobre nós, em nós. Esse momento, Senhor, é para ti. Abençoa-nos com sua presença, manifesta-te com o teu poder, enche-nos, Senhor, com sua glória no meio do seu povo, e tudo pedimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Assim de pé, irmãos, os convido que vamos abrir nossas Bíblias no livro de Hebreus, no capítulo número 2 do livro de Hebreus. Se encontra quase ao final da Bíblia, antes do livro de Tiago. A Bíblia que utilizamos aqui na igreja, a Bíblia em português é a Reina Valera, com revisão de 2009. Se o seu primeiro idioma é o inglês, utilizamos a nova versão King James. E também há outras versões e outros idiomas. Mas, como estamos assim reunidos nas reuniões de ensinamento, a Bíblia que nós usamos, tomara você também possa conseguir. Agora que vamos fazer essa leitura, vamos todos participar juntos. Vamos fazer a leitura para a honra e glória do nosso Deus. Vai ser em Hebreus, no capítulo 2, a partir do verso número 10. Vamos iniciar. Que todos leiam comigo, assim diz a Bíblia. Porque convinha que aquele por cuja causa são todas as coisas, e mediante que todas as coisas existem, que em seu desígnio de ir levando muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio dos sofrimentos o autor da salvação deles. Porquanto o que santifica e os que são santificados, todos são de um só. Por isso não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: anunciarei teu nome a meus irmãos, no meio da congregação te cantarei hinos. E outra vez, porei nele minha confiança, e de novo, eis aqui, estou eu e os filhos que Deus me deu. Portanto, já que os filhos têm em comum uma carne e um sangue, ele também participou igualmente do mesmo, para que por meio da morte destruiu o poder daquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrar a todos, pelo medo da morte, estavam durante a vida sujeita à servidão, porque certamente não veio em auxílio dos anjos, mas veio em auxílio da descendência de Abraão. Por isso, convinha que em tudo fosse semelhante a seus irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote no que se refere a Deus, a fim de fazer propiação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo foi provado mediante o sofrimento, é poderoso para vir em auxílio dos que são tentados. Diz o verso 1 do capítulo 3, portanto, santos irmãos participantes do chamado celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote, nossa confissão, Cristo Jesus, o qual é fiel, aquele que o designou, como também o foi Moisés em toda a casa de Deus, porque esse é digno de maior glória que Moisés,
quanto maior honra do que a casa tem aquele que a construiu. Porque toda casa é construída por alguém, mas o que construiu todas as coisas é Deus. E Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus como um criado, para testemunho do que havia de anunciar depois. Mas Cristo, como filho sobre sua casa, a qual casa somos nós, se te mantivermos firmes até o fim, a confiança e a glória de nossa esperança. A glória seja para nosso Deus, Rei dos Reis. A glória seja o Senhor. Pode sentar, irmãos. Agora vamos dar a glória ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao Pai Celestial, ao Espírito Santo, cantando o hino número 80. Houve quem assumisse minhas culpas. Quien por mis culpas muriera en la cruz, aún indigno y vil como soy. Soy feliz pues su sangre vertió mi Jesús y con ella mis culpas borró. Mis pecados llevó, en la cruz lo murió, el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Él es tierno y amante, cual nadie lo fue, pues convierte al infiel corazón. Y por esa paciencia y ternura yo sé que soy libre de condenación. Mis pecados llevó, en la cruz lo murió, el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Es mi anhelo constante a Cristo seguir, mi camino su ejemplo marcó. Y por darme la vida Él quiso morir, en su cruz mi pecado clavó. Mis pecados llevó, en la cruz lo murió, el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Definitivamente, tudo devemos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos cantar outro hino. Cantemos ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso Redentor. O hino número 8, Tudo entregarei.
todos nós temos aqui na igreja. Nos rendemos diante do nosso poderoso Senhor, nosso Rei dos Reis, nosso Senhor dos Senhores, com grande é o seu santo nome. Recordemos, irmãos, a importância de dar a conhecer também esse Evangelho, tudo isso tão maravilhoso que Deus nos deu, um Evangelho de verdade, uma manifestação real do seu Santo Espírito. Temos a oportunidade de fazer de boca a boca, como também temos a oportunidade de compartilhar os canais oficiais do YouTube, da igreja, como o canal da nossa irmã Maria Luísa, nossa página web da igreja. Assim temos muitas ferramentas, como tem compartilhado a nossa irmã Maria Luísa. Hoje em dia é muito fácil evangelizar. Hoje em dia é muito fácil compartilhar tudo que Deus nos tem dado, porque tudo é público, porque as portas estão abertas para todos aqueles que querem entrar. Que a glória seja para nosso Deus. Os convido, irmãos, agora que fiquemos de pé, vamos cantar coros ao nosso Deus e vamos também cantar com aplausos. Se você pode aplaudir ao Senhor, apláudalo, porque isso é um instrumento natural que Deus nos deu. Vamos utilizá-lo, porque é o momento de dar exaltação e a glória ao nosso Rei, para dar a Ele o mais supremo louvor. E vamos cantar o coro número 18, Uma Realidade na Igreja, Deus está aqui. Está aqui, quão precioso é. Ele o prometeu, onde há dois ou três. Deus está aqui, quão precioso é. Ele o prometeu, onde há dois ou três. Fica aqui, Senhor, fica aqui, Senhor, fica aqui, Senhor, em cada coração. Fica aqui, Senhor, fica aqui, Senhor. Fica aqui, Senhor, em mim. Oh, meu Deus, fazes de minha alma um altar para louvar-te com devoção. Oh, meu Deus, fazes de minha alma um altar para louvar-te de todo o coração. Deus está aqui, quão precioso é. Ele o prometeu, onde há dois ou três. Deus está aqui, quão precioso é. Ele o prometeu, onde há dois ou três. Fica aqui, Senhor, fica aqui, Senhor, fica aqui, Senhor, em cada coração. Fica aqui, Senhor, fica aqui, Senhor, fica aqui, Senhor, em mim. Oh, meu Deus, fazes de minha alma um altar para louvar-te com devoção. Oh, meu Deus, fazes de minha alma um altar para louvar-te de todo o coração. Que bênção maravilhosa, que a glória seja para nosso Deus. Esse presente que o Senhor nos dá, que se faz aqui presente, aqui conosco, mas também em nós, definitivamente, devemos ser muito agradecidos a nosso Deus. Definitivamente, temos que dar as graças ao Senhor constantemente. E eu os convido agora que neste momento, vamos fazer isso. Vamos orar para dar as graças ao Senhor, pelo seu Evangelho, pelo espiritual, pelo material, por tudo. Vamos dar as graças ao Senhor. E também vamos pedir que receba nossos dízimos e as nossas ofertas. Bendito o Senhor dos Senhores, Pai dos céus, tua bondade e sua grande misericórdia, porque nos deu um Redentor, um Salvador, de nos dar essas boas novas de salvação, esse caminho que nos está conduzindo até as moradas eternas, nos acompanhando, a tua presença conosco e em nós, os ministros que tu tem colocado, o seu povo e sua nação, que o Senhor tem separado para o seu louvor, que tem escolhido a cada um, e que depois que escolhe os corações, depois que traz a cada um a sua igreja, fica assim escrito no livro de vivências,
Assim, Senhor, acontece na igreja. Por isso, Senhor, te damos a glória, te damos a honra e te damos o louvor, Senhor. Também iremos dizimar. Temos entendido que é a 10ª parte do que o Senhor nos presenteia, daquilo que nos dá, daquilo que permites que nós ganhemos, que pertence a Ti. Por isso, Senhor, te damos com todo o nosso coração. Glorifica-te como o Senhor faz e segue fazendo. Nada faltará à sua igreja. O Senhor falou e é uma realidade. Te damos as graças, te adoramos, te louvamos. Bendito para sempre seja o nome do nosso Deus. Cantemos outro coro, o coro 52, A Igreja é Tua. A igreja é tua, Senhor, te pedimos. Tua santa presença nós queremos ter. O tempo voa e aqui nós dormimos. Por isso pedimos teu santo poder. Aviva a tua obra por meio dos anos, porque indiferente vai por aí. Derrama, ó Cristo meu, um grande avivamento que sinta teu povo, teu santo poder. Derrama, ó Cristo meu, um grande avivamento que sinta teu povo, teu santo poder. A igreja é tua, Senhor, te pedimos. Tua santa presença nós queremos ter. O tempo voa e aqui nós dormimos. Por isso pedimos teu santo poder. Aviva a tua obra por meio dos anos, porque indiferente vai por aí. Derrama, ó Cristo meu, um grande avivamento que sinta teu povo, teu santo poder. Derrama, ó Cristo meu, um grande avivamento que sinta teu povo, teu santo poder. Que nos concedeu nosso Deus, que a glória seja ao Senhor. Este avivamento que nos tem dado nosso Deus, e demos a Ele todo o louvor. E antes de receber nossa irmã Maria Luísa, antes de sermos testemunhas da forma como o Senhor segue utilizando a nossa irmã Maria Luísa para libertar-nos num sonho, uma irmã da igreja, que ela tinha dificuldade e estava muito preocupada, porque tinha uma enfermidade que os médicos diziam que ela teria necessidade de tomar medicação por toda a sua vida e que seria algo muito difícil de se conviver. Ela teve um sonho com a nossa irmã Maria Luísa e ela via a nossa irmã Maria Luísa sentada num trono, ensinando, com umas vestimentas reais e primorosas, e na medida que a nossa irmã Maria Luísa ia ensinando, o Senhor ia abençoando, e o Senhor ia libertando, e o Senhor ia fazendo maravilhas, e essa irmã da igreja pensava: Senhor, será que chegará essa bênção a mim? Senhor, será que o Senhor me libertará através do ensinamento da irmã? E ela acordou, logo foi aos médicos e fizeram os exames, e ela já não tinha mais nenhuma enfermidade. Que a glória seja nosso Deus, glórias ao nome do Senhor. E assim, irmãos, os aconselho que prestemos muita atenção aos ensinamentos da nossa irmã Maria Luísa. Vamos receber muitas bênçãos da parte do nosso Deus. Les deixo agora na companhia dela. Deus os abençoe. Que o Senhor os abençoe a todos, a todas, grandemente no dia de hoje. O dia de hoje é um dia a mais, onde vocês vão deleitar-se do ensinamento, ou todos nós vamos nos deleitar, porque todos estaremos lendo a Bíblia e meditando nessa maravilhosa narração histórica, mas que não é uma narração histórica que ficou ali, plasmada em um livro, senão que o Espírito Santo, nosso Deus, está aí conosco. Cada vez que abrimos a Bíblia para ler, imediatamente o Espírito Santo vem a nós e nos ajuda, faz-nos entender, dá-nos alegria em nosso coração, regozijo, vivifica. Essa palavra vivifica nosso Deus,
Nós lemos um livro qualquer de história, qualquer livro que lemos no mundo, e nós não vivemos essas experiências espirituais como as que vivemos quando abrimos o livro chamado Bíblia. Aí está Deus vivificando e fazendo com que todos esses escritos fiquem vivos, que sejam uma realidade em nosso ambiente, em nosso tempo de nossas vidas. Razão tinha o Senhor quando ele dizia que ele era o mesmo ontem e hoje, o mesmo ontem. Para Deus não existe o tempo. Para Deus não existe os anos, os séculos. Não existe isso. Para Ele não existe esse tempo. É para nós, os humanos. E por isso o Senhor diz que Ele é o mesmo. Atua igual. Trata-nos igual. O único que o Senhor faz é aumentar a ciência, dar inteligência ao homem para que a ciência e a tecnologia avancem. Para que se descubra mais coisas que Deus fez aqui nesse planeta Terra. Que o homem possa transformar tudo isso. Para desfrutar, para que nós, os humanos, desfrutemos, mas que também agradecemos ao nosso Deus e damos a honra a Ele. Portanto, que Deus os abençoe no dia de hoje. Podem sentar-se, podem acomodar-se em seus lugares. E vamos abrir a Bíblia. Vamos em Mateus 17. Em Mateus 17, corresponde hoje nossa leitura, nossa meditação, nossa maneira de ler e comentar também, porque nós lemos e fazemos comentários. Dizemos que as coisas deveriam ter sido dessa maneira ou da outra, ou enfim, que o personagem não deveria ter feito aquilo, que deveria ter procedido de outra maneira. E tudo isso nos serve a nós para crescer em nossa vida espiritual e também para adquirir conhecimento. E nos apaixonarmos por Deus, que é o mais importante. Apaixonarmos por Deus, assim que são bem-vindas hoje todas as pessoas recentes. Bem-vindas, pessoas pela primeira vez. E aqueles que não querem assistir às congregações no domingo. Ou qualquer dia da semana. Os convido para que vocês assistam à congregação. Vocês que são recentes ou pela primeira vez, estão acompanhando este ensinamento. É muito bom que vocês vão à congregação, porque ali vão lhes impor mãos, vão orar por vocês. Deus tem muitas coisas que dizer-lhes, que prometer, que ensinar, orientar, dirigir. Vocês vão receber bênçãos de Deus, vão receber curas também. Curas físicas e curas espirituais também. Então, são muitos os benefícios que vocês vão adquirir assistindo à congregação. É bom nos reunirmos e congregarmos, porque em meio à congregação, Deus se manifesta muito e reparte os dons espirituais. Por isso é que o Senhor instalou que todos os crentes, os conhecedores do Evangelho, seus seguidores, deveriam de congregar-se sempre. Isso o ensina em Hebreus. No livro de Hebreus diz, não deixem de congregar-se, como alguns têm por costume, porque pensam que lá na sua residência, em seu lugar, na sua casa, só com ler a Bíblia e orar é suficiente. Não, tem que congregar-se para receber dons e também para dar do que Deus lhes deu. Ministrar o que Deus lhe deu. Então, para isso é a congregação e, além do mais, Deus se agrada muito e Ele é muito... O Senhor se alegra muito quando sua igreja se reúne, se congrega e todos começam a louvar ao Senhor. E aí o Espírito de Deus começa a manifestar-se e isso é o formoso. Aqui em Mateus 17, diz
6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles. Quer dizer que ele mudou nesse momento sua aparência. Ele tinha uma aparência de um homem, de um ser comum, normal, como os outros homens. Ele tinha suas roupas, suas vestes como as tinham os apóstolos e as pessoas, os homens, os varões do povo. Assim era que ele se vestia, porque ele se comportou como ser humano. Quis ser um humano para poder considerar-nos se éramos capazes ou não de resistir às provas, os sofrimentos, as dores, a bênção, a felicidade, tudo. Ele queria considerar-nos nesse aspecto e por isso ele se comportou para ensinar-nos depois e dizer: sim, pode. Para o ser humano, sim, pode-se alcançar a perfeição. Sim, pode vencer a luta, pode vencer-se a batalha. Tem que batalhar, tem que lutar, tem que triunfar. Isso sim pode. Então o Senhor, por isso ele tinha uma vida normal, comum e simples. Mas aqui, nesse caso, diz que ele transfigurou-se, quer dizer que mudou seu semblante, mudou sua aparência física e diz que seu rosto resplandeceu. Os apóstolos, pois nunca o tinha visto com seu rosto que resplandecia. Provavelmente dele já não se via o rosto, os olhos, o nariz, não se via porque era um resplendor. E diz que esse resplendor era como o sol. E suas vestes mudaram de cor também, diz que se tornaram brancas como a luz. Essa é a forma como ele se transfigurou, mudou. E no verso 3 diz: e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Isso foi a experiência que Pedro, Tiago e João viram do Senhor, porque diz que ele levou a eles 3 a um alto monte em particular, que diz que não tinha mais pessoas, nem estavam os outros discípulos. E eles viveram essa experiência. O apóstolo Pedro conta-na. Passemos aqui um momentinho a 2 de Pedro, na epístola ou na carta do apóstolo Pedro, ele mesmo testemunha, aqui em 2 de Pedro 1, do 17 ao 18. 2 de Pedro 1, do 17 ao 18. Diz: mas eu vou ler desde o verso 16. Diz: porque não vos temos dado a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está falando Pedro. Seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas como tendo visto com nossos próprios olhos sua majestade. Está aqui testemunhando o apóstolo, sua experiência que viveu com o Senhor. O 17. Pois quando ele recebeu de Deus Pai, quer dizer, o Senhor Jesus Cristo, recebeu de Deus Pai honra e glória, foi-lhe enviada da magnífica glória uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. E diz no 18: e ouvimos, diz, e ouvimos, quer dizer, os apóstolos, Pedro com os outros 2 apóstolos, e ouvimos essa voz enviada do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Aqui está Pedro testemunhando que ele tinha vivido essa experiência. Seguimos aqui com Mateus 17. Então, aqui quando diz que ele se transfigurou,
seu rosto como o sol, suas vestes brancas como a luz, e que apareceu Moisés e Elias, e falavam com o Senhor. No verso 4 diz, então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Como não seria bom, com essa experiência tão formosa, quem não se alegraria, não é? Estar ali vendo essa experiência maravilhosa. Diz, se queres, façamos aqui 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Eles queriam fazer como uma espécie de altar, de tabernáculo, de lugares para eles 3, para que os apóstolos, quem sabe, o desejo deles era honrar ao Senhor, louvá-los, honrá-los dessa maneira, fazendo, pois, essas tendas ou esses lugares especiais. E diz no verso 5, diz, enquanto ele ainda falava, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouve. Isso foi o que Pedro testemunhou. Ele depois testemunhou a todos os irmãos, às igrejas às quais ele estava presidindo, nas quais ele pregava. E ele testemunhava tudo isso, dessa experiência vivida com Deus. O Senhor desde o céu afirmando que o Senhor Jesus Cristo era seu filho. Porque diz a Escritura que Deus tomou carne e se fez homem para habitar com os seres humanos, para poder ensiná-los o caminho verdadeiro dele. É assim que ele, nosso Deus, digamos, uma parte muito pequena de nosso Deus, foi o que se tornou carne, se tornou um ser humano. Porque o Pai, o Eterno, o Deus poderoso, continuava sendo poderoso ali, em seu trono, governando, desde o seu lugar, governando o universo. E atuando o Senhor, humilhando-se dessa maneira, quando ele, nesse ser, nesse corpo humano, chamado Jesus Cristo, o Senhor se humilha para estar com a humanidade, com os seres humanos. Mas era tanto o amor de Deus, e o amor à sua criação, às suas criaturas, que o Senhor fez tudo isso, por amor, por misericórdia, porque o homem lhe falhou, o ser humano lhe falhou, mas o Senhor quis dar outra oportunidade, e a outra oportunidade era nosso Senhor Jesus Cristo, formando sua igreja, seu tabernáculo, seu templo, onde Deus habitará, ou habita, porque Deus diz que ele está em seu tabernáculo, habitando no coração de seres, no coração da igreja, formada a igreja por Cristo Jesus, a cabeça, e seu corpo, a igreja, formada por homens e mulheres de diferentes lugares do mundo. Então, ali, nesse tabernáculo, nesse coração destes seres que amam e seguem a Deus, daqueles que são chamados filhos de Deus, então Deus habitando neles. É por isso que aqui Pedro falava ou pregava, dando esse testemunho e ressaltando a magnificência e a grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja seu nome. No verso 6 diz, ao ouvir isso, os discípulos se prostraram sobre seus rostos e tiveram grande temor. Mas antes de seguir aqui na leitura, leiamos aqui em Isaías profeta o cumprimento dessa promessa quando Deus disse, este é meu filho amado. Aqui em Isaías 42. Em Isaías 42, no verso número 1, Isaías, um profeta, um servo de Deus,
que Deus usou para profetizar a todos os reis, a muitos reis de Israel e de Judá, ao povo, profetizando acerca da vinda do enviado, o anjo do Senhor, o anjo da aliança, do Salvador, do precursor. Ele estava pregando Isaías e ninguém entendeu, ninguém compreendeu, ninguém creu. Mas a palavra do Senhor está aí, viva, e se cumpre, e está se cumprindo nos nossos dias, em nossos corações, a manifestação de nosso Deus. E o que vamos ler aqui em 42:1 diz nosso Deus: eis aqui meu servo, eu o sustentarei, meu escolhido em quem minha alma tem contentamento. Pus sobre ele o meu espírito, ele anunciará a justiça das nações. Então o Senhor estava fazendo essa promessa maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui o Senhor diz: minha alma tem contentamento, que se cumpriu com o que nós acabamos de ler agora. Aqui retornando a Mateus, quando a voz do céu dizia: este é meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouve, a ele escutai, nele creia. A ele tem que segui-lo. E por isso é que diz que os discípulos, quando ouviram essas palavras, diz que se prostraram sobre seus rostos e tiveram grande temor. Quem não ia ter temor depois dessa manifestação maravilhosa? O verso 7 diz: então Jesus se aproximou, tocou-lhes e disse: erguei-vos e não temais. E quando levantaram seus olhos, não viram ninguém senão Jesus. Quando já terminou essa visão maravilhosa que estavam experimentando naquele momento, porque para eles foi como uma visão, porque eu penso que também eles deixaram de ser humanos naquele momento, e o Senhor também os transportou a uma vida espiritual, para ver com olhos espirituais a grandeza do Senhor. Então, já quando eles reagem, então diz que já não viram a ninguém, somente ao Senhor Jesus. O 9. Quando desciam do monte, Jesus lhes ordenou: não conteis a ninguém a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. O Senhor disse isso a eles. Não se sabe se eles sim compreenderam ou não compreenderam. Mas o Senhor, ele se nomeava a si mesmo como Filho do Homem. Mas seus discípulos o interrogaram: porque, pois, dizem os escribas que Elias deve vir antes? Nós já sabemos que os escribas era esse grupo de pessoas, de homens, que eram os que liam a lei e a ensinava. Eram os escribas, eram os encarregados de escrever a lei, de ensiná-la ao povo, de lê-la. Se supõe que no sábado era quando Deus tinha dedicado esse dia para que se congregassem e fossem ao templo louvar a Deus. E eles então o interrogaram: dizem os escribas que Elias deve vir antes? E Jesus lhes respondeu: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Disse-lhes: é certo que eles têm entendido que Elias vem primeiro, antes que venha o Messias. E ele diz: sim, isso é assim.
Diz, mas eu vos digo que Elias já veio. Mas antes que sigamos nessa leitura, leiamos ao profeta que profetizou que Deus ia enviar a Elias antes de vir o Senhor Jesus Cristo. Antes do Senhor Jesus ser enviado à terra, viria Elias. Vamos olhar que profeta foi que disse. E porque o Senhor está dizendo que Elias já veio e não o conheceram. Vamos olhar aqui em Malaquias 4. Está aqui antes de Mateus. Para os que não têm experiência com a Bíblia, antes de Mateus está o livro de Malaquias. E no verso 4, mas eu gostaria de ler desde o verso 1, porque é tão formosa a leitura, e é tão formosa essa profecia, dada pelo profeta Malaquias. E diz assim, diz, porque eis que está para chegar aquele dia ardente como uma fornalha, dizia Malaquias em sua profecia. Está para chegar aquele dia ardente como uma fornalha, e esse dia tinha um nome. Esse dia estava se referindo à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, à aparição dele na terra. Esse era o dia ardente como uma fornalha. Diz, e todos os soberbos, e todos, eu diria também, os incrédulos, os duros de coração, os insensatos, os desobedientes, e todos os que fazem maldade serão como o restolho. Restolho é um material que se queima facilmente. Diz, aquele dia que está para chegar os abrasará, ou se queimarão, porque diz que vão ser todos, serão todos abrasados por essas chamas, por esse fogo. Diz, e os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, e não lhes deixará nem raiz, nem o ramo. Que tristeza! Não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Aqui está falando que iam desaparecer. Desde a raiz, se desaparece a raiz, já a árvore não existirá mais. Portanto, aqui ia desaparecer raiz e ramo. Do mencionado povo santo, ou povo escolhido, ou povo singular, para Deus, que continuasse funcionando no mundo, ia se acabar esses títulos. Porque, de todas as maneiras, Deus, sim, tinha separado seu remanescente, tinha separado alguns corações dessa árvore, e sabia Deus que esses corações, sim, ia aceitá-lo, pois entre eles temos os apóstolos, por exemplo, que aceitaram e creram no Senhor. Mas os demais desapareceram, ou seus títulos desapareceram, ou a presença de Deus, a manifestação de Deus, para eles desapareceu. Porque Deus sempre enviava seus profetas, e Deus, sim, sempre estava com seus sacerdotes, guiando-os, respaldando-os em tudo. Mas uma vez que perderam a bênção, porque pela soberba e pela maldade, acabou-se tudo. Acabaram-se esse título e essa predileção para esse povo. É triste dizer, mas é que é a realidade e é a verdade. No entanto, nós vemos que o Senhor deu uma oportunidade a mais para o ser humano, chame-se quem seja. Deu-lhes oportunidade. Agradecemos ao Senhor Jesus Cristo por sua igreja. E diz, mas para vós os que temeis meu nome, quer dizer o remanescente, os que sim vão crer e aceitar, e o remanescente também os que daí em diante
iam surgir como seguidores verdadeiros de nosso Deus. Mas para vós os que temeis meu nome, são eles. Nascer-vos-á o sol da justiça, e esse sol de justiça, pois, referindo-se a Cristo Jesus, e em suas asas trará a cura. Sim, porque começou o evangelho de Jesus Cristo. E saireis e saltareis como bezerros do estábulo. Haverá felicidade, haverá alegria. Uma felicidade e alegria que nós hoje experimentamos com nosso Deus vivo, através da obra maravilhosa do Espírito Santo. Diz o 3, pisareis os perversos. Quem? Pois o remanescente, os seguidores do Evangelho. Pisarei os perversos, os quais serão cinzas sobre as plantas de vossos pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor. O dia que o Senhor ia agir é quando apareceu o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E então vamos agora sim ler a promessa quando o Senhor diz, mas antes que ele venha, antes que venha esse dia ardente como fornalha, eu enviarei a alguém para que junte ou una os corações e tire um pouco de soberba, um pouco de orgulho, de altivez, de arrogância, de incredulidade, de insensatez, para que se tire um pouco e esse personagem, esse dia ardente, não vai encontrar um povo duro, desobediente, e então ele tenha que destruí-lo imediatamente. Para evitar isso, então enviarei um personagem que se encarregará de libertar e limpar corações e ensinar e corrigir, para que os corações estejam prontos e preparados para quando esse dia ardente como fornalha apareça, então encontre pelo menos algumas almas, alguns corações dispostos para ele. E então, na misericórdia do Senhor, ao ver alguns corações, pois ele já não destruiria ninguém, porque ele teria misericórdia daqueles que estavam ali mesclados, mas que sim disporia ou dispuseram seu coração para nosso Deus. Entre esses, como exemplo, os apóstolos, eu ponho os apóstolos de exemplo, porque foram os primeiros que Deus, o Senhor Jesus, chamou. Então, seguimos aqui, diz, o verso 4 diz, o Senhor continua dizendo em sua profecia, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe enviei no Horebe para todo o Israel, estatutos e preceitos. Diz, lembrai-vos dela. Eis que eu vos enviarei. O profeta Elias. Eu gostaria que vocês lessem também todos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então eu torno a ler. Eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia ardente como fornalha. Esse dia grande e terrível e encontre os corações assim em maldade e em incredulidade e em insensatez, então vai destruí-los todos, porque ele é fogo que arde. Mas a misericórdia é, vou lhes enviar Elias. O que eu queria fazer, Elias diz, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com completa maldição. Então o Senhor teve misericórdia, disse, eu mandarei Elias, porque ele é que vai encarregar de preparar os corações. É por isso que quando nós lemos, retornemos para Mateus 17, quando nós lemos aqui em algum capítulo de Mateus, que diz que João começou a pregar, que João apareceu, que vinha do deserto, e João Batista dizia, arrependei-vos, porque o reino dos céus se aproxima. João poderia ter dito, arrependei-vos, porque se aproxima o dia ardente como fornalha,
e abrasará a todos os que estão fazendo maldade. Mas, bom, ele não disse isso. Ele, mais bem, pôs um pouquinho de suavidade em sua pregação e disse-lhes: arrependei-vos, o reino do céu se aproxima. E diz que João era um profeta e que o povo se alegrou quando o viram, porque ele era um profeta e era um personagem que se vestia diferente, com pele de animais, e que ele comia uma comida especial também, e que ele vinha do deserto. Esse João era nada mais e nada menos que o Elias que Deus tinha prometido que enviaria a Elias. Elias foi um profeta que teve na época dos reis de Israel, e a ele era que o povo estava esperando. O povo de Israel, o povo judeu, na época em que o Senhor Jesus se manifestou, eles estavam esperando era a esse Elias, que já tinha morrido e que era amigo de Eliseu. Mas o Senhor, como em sua palavra, tudo o que fez, o fez foi com figuras, com simbolismos, com ilustrações. Por isso vinha a confusão do ser humano, porque o Senhor nunca lhes falou literalmente, com palavras mais claras, entendíveis, senão que falava por figuras, por metáforas. Assim era como o Senhor, em suas ilustrações, dava a mensagem e as pessoas ficavam sem entender. Portanto, que estava ensinando, esperando que o profeta Elias ressuscitasse e viesse pregar. Mas foi João Batista, ele era esse Elias. Então, por isso nós aqui no 17:11, quando lhe interrogaram os apóstolos: Senhor, dizem os escribas que Elias deve vir antes. Ele diz: sim, em verdade Elias virá e restaurará todas as coisas. Mas eu vos digo, no 12, isso é importante, mas eu vos digo que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. O que aconteceu com João? Nós seguramente lemos um pouquinho aqui em Mateus, quando diz que prenderam João, levaram-no ao cárcere e logo Herodes, a filha de... era a esposa de Herodes que pediu e disse à filha que pedisse a cabeça de João, creio, que pedisse a cabeça de João Batista que estava ali no cárcere. Então, pois a ele, como se diz, o decapitaram, não é? Decapitaram-no e tiraram-lhe a cabeça e a levaram lá ao rei para agradar a essa mulher má. E o Senhor Jesus Cristo ficou sabendo desse evento, desse acontecimento, mas o Senhor sabia que isso era o que ia acontecer. E por isso o Senhor aqui diz: eu vos digo que Elias já veio. Vocês não o conheceram, mas sim fizeram tudo o que quiseram com ele, o mataram. E aqui no 13, então, diz: então os discípulos entenderam que lhes falara de João Batista. Eles já compreenderam e nós vemos que se cumpriu a palavra profética de nosso Deus, do que profetizou Isaías, do que profetizou aqui Malaquias, do testemunho que deu Pedro. Nós vemos aqui a veracidade do cumprimento dessa palavra de meu Deus, que não mente e que não nos engana nosso Deus, e que pela presença do Espírito Santo e dos dons que Deus nos deu, nós sabemos e conhecemos que Deus sim existe, que Deus vive, e que Deus é um ser sobrenatural que tem que honrá-lo e adorá-lo em espírito. Em espírito tem que adorar a nosso Deus, honrá-lo em espírito e respeitar seus ensinamentos, suas ordenanças. Ele nos deu a ordem e nos ensinou que temos que crer em Pai, Filho e Espírito Santo. E nós devemos crer sem questionar, sem dizer-lhe: mas explica-me esse mistério porque eu não entendo.
Não, nós não vamos questionar, senão aceitar e crer. Tu o disse, Senhor, tu tens dito, assim será. Não entendo, não me preocupo por não entender. Creio, Senhor, em tua palavra, em teu mandado, em tua ordem, no que tu ensinas, meu Senhor. Isso, cremos nele. Então, não questionar tanto como as pessoas, alguns no mundo que se creem muito sábios e muito filósofos e querem a tudo encontrar o porquê de algo, e encontrar uma razão, e encontrar um princípio e desenvolver uma teoria. Nós não estamos para isso. Deus não nos mandou fazer isso, senão diz, só creia, e não pergunte, e não investiga, não pergunte, não questione, creia somente. E isso é o que fazemos. Então, nosso Deus vive, ele é um Deus que existe, que tem que venerá-lo e honrá-lo, que basta a nós com fechar nossos olhos, se queremos ajoelhar-nos, e se podemos fazê-lo, pois fazemos, lemos um salmo, uma porção da Bíblia que é palavra de Deus, e fechamos nossos olhos e invocamos a esse Deus em espírito e em verdade. Ele é espírito, e assim que ele busca que seus adoradores lhe busquem em espírito. Então, aqui quando já os discípulos compreenderam que tinha revelado João Batista, diriam eles, obrigado, Senhor, porque entendemos a palavra, vemos os escritos cumpridos, as profecias cumpridas. Que formoso é! E nós aqui, a igreja, os irmãos e as irmãs que já têm seus anos na congregação, que já desfrutaram tudo isso, que já sabem tudo isso de memória, porque todos esses versos que estou lendo já os sabem de memória e se deleitam, e eles estão felizes e somos felizes hoje de ver o cumprimento de toda esta leitura, de todos esses feitos ou acontecimentos que passaram. E que felicidade nos dá, porque hoje o Senhor continua se manifestando em nossas vidas também. E hoje também Ele dá visões às pessoas, lhes dá sonhos maravilhosos. Alguém lhe mostra a vida eterna, porque isso faz o Senhor a muitas pessoas. Tem lhes mostrado a vida eterna, tem lhes mostrado o caminho como é mais além. A outro tem lhe mostrado o inferno também, o fogo que arde, abrasa e queima, destrói. E o Senhor, de uma ou outra maneira, sempre está mostrando às pessoas seus caminhos e as está conquistando para que as pessoas creiam em Deus, para que as pessoas sim creiam que existe um mundo mais além e que isso é uma eternidade. Então, nós estamos aqui felizes, desfrutando dessa leitura, porque temos desfrutado de nosso Deus. E eu quero que todos vocês, as pessoas pela primeira vez, os recentes, desfrutem também o que nós estamos desfrutando com o Senhor. E que vocês também se regozijem, conheçam a Deus, que fale à sua família, a seus amigos e seus parentes de Deus. Leia a Bíblia. É a melhor solução para quando você tenha dificuldades, problemas, quando você tenha momentos difíceis na vida. Abra a Bíblia, leia, ore, feche seus olhos, fala com Deus que Ele está aí próximo e vai ouvi-lo. Agradecemos ao nosso Deus por isso. Seguimos aqui, então, aqui já no verso 14, tem já outro acontecimento formoso. Diz que quando eles chegaram onde estava a multidão, porque o Senhor, eles já regressaram do monte, parece que regressaram do monte, e quando eles chegaram onde estava a multidão esperando-os, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou à sua frente, dizendo: Senhor, tem compaixão de meu filho que é lunático e padece muitíssimo, pois muitas vezes cai no fogo e muitas na água. E eu o trouxe a teus discípulos, mas não o puderam curar. E Jesus respondeu: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Tragam-no aqui.
Porque se vê que na lei de Moisés tinha ensinado que tinha, pois, naquele tempo também pessoas que eram atadas e perseguidas por espíritos maus. E, pois, segundo ensina, diz que levavam ao sacerdote e estavam também os levitas, que eles também ministravam. Eles ministravam na parte espiritual ao povo e os sacerdotes no templo, então, levavam a essas pessoas para expulsar-lhes esses espíritos, mas parece que essas pessoas eles tinham que fazer jejum e pedir a Deus respaldo para que se realizasse o milagre. Por isso, diz aqui, o homem diz que ele chegou e como o Senhor não estava, senão os discípulos, então ele disse aos discípulos que, por favor, libertasse a seu filho, porque era possuído por esses espíritos maus. E o Senhor percebe sobre a incredulidade, sobre a forma como eles tinham se esquecido o que tinham que fazer, a misericórdia que tinham que ter com os seres que sofriam, porque naquele tempo também orava-se pelos doentes, as pessoas iam ao sacerdote, levavam oferta, e o sacerdote orava e pedia cura e pedia libertação. Assim que o Senhor então diz, aqui diz que o Senhor, como viu que nem os discípulos puderam, não se sabe se é que eles não tinham fé, não tinham como a fé suficiente, ou lhes deu temor, ou lhes deu medo, ou se sentiram incapazes. Não se sabe o que foi que aconteceu. Mas diz aqui, e Jesus repreendeu o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que não pudemos expulsá-lo? Eles perguntaram: por que nós não pudemos expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa de vossa falta de fé. Eles não tiveram a segurança, a convicção necessária naquele momento para fazer esse trabalho. Deu-lhes temor, deu-lhes medo. Deu-lhes, ou melhor, viram o menino e deu-lhes foi medo do espírito que estava ali nele, que às vezes são bem agressivos e produzem medo. Mas quando Deus está com a pessoa e Deus tem feito as promessas a seus filhos, lhes faz a promessa de que vai lhes dar este dom, ou essa capacidade, ou esse poder de repreender espíritos maus. E que os espíritos maus têm que sair porque é o Senhor o que lhe dá a ordem para sair. Então criou neles como um medo, um temor, uma insegurança. E por isso o Senhor lhes disse: por vossa falta de fé. Porque em verdade eu vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Mas como não tinha fé, pois era impossível fazer com que o monte se passe de um lugar para o outro. Entretanto, o Senhor disse a eles, no verso 21, disse-lhes: mas esta casta, quer dizer, esse tipo de demônio, de lunático, para o parecer que o lunático, pois hoje em dia nós não sabemos como pode lhe chamar, qual termo dar-lhe a essa pessoa, porque pois já hoje, pois nós não estamos trabalhando com a lua, nem estamos seguindo a lua para fazer as coisas. Então, somente estamos confiando no poder de Deus e confiando nos dons que o Senhor nos deu a cada um. E de acordo com os dons, o Senhor nos diz: bom, eu a ti vou te dar o poder ou o dom para tirar bruxarias, feitiçarias, para expulsar demônios. E nada mais, então nós já não nos preocupamos se a pessoa que tem o espírito mau é lunático ou não é lunático. Já não olhamos essas coisas? Mas, bom, naquele tempo, isto o faziam. Era como um costume, como tradição também, que eles tinham.
E o Senhor então diz, mas esta casta desses espíritos maus, desses lunáticos, diz, essa casta de demônio não sai do ser humano, senão com oração e jejum. Mas para quem era a oração e o jejum? Pois para os judeus, para o povo de Israel, pois se supõe que naquele tempo o Senhor lhes estava pregando e ensinando-lhes a lei aos judeus. Então estava lhes dizendo, vocês esqueceram as ordenanças de Moisés, tudo o que Moisés ensinou, se esqueceram, não o praticam. Essa casta de demônios lunáticos saia com oração e jejum. Vocês o que tinham que fazer era orar e jejuar para que Deus lhes desse poder, capacidade para expulsar esses espíritos maus. Mas eu lhes conto que, hoje em dia, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, pois não é preciso isso. Isso era para os judeus naquele tempo, porque o Senhor estava lhes ensinando a lei também. E por isso lhes dizia, com oração e jejum, coisa que vocês não fizeram. Mas hoje no Evangelho, quando o Senhor fez essa maravilhosa promessa de dar os dons espirituais, disse, terão os dons espirituais, que essa promessa nós encontramos em Joel, capítulo 2, 28, se não estiver enganada. Onde Deus faz uma promessa e diz, no futuro, quando começa a pregar o Evangelho, então vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os jovens verão visões, os anciãos terão sonhos, bom? E todos receberão o Espírito Santo e todos terão os dons espirituais. E aí já não precisam que estejam em jejum e oração, senão o que precisam é que vivam uma vida reta, uma vida sem pecado. Que as pessoas já não pequem, que se afastem do pecado, porque ao converter-se ao Evangelho, o Senhor lhes transforma a sua vida e lhes tira essa tendência pecaminosa que tem aí na carne. Então já ninguém vai estar pecando. Os filhos de Deus, estou falando dos verdadeiros seguidores do Evangelho de Jesus Cristo. Então diz o Senhor, lhes darei estes dons. E como já não estão praticando o pecado, terão os dons espirituais, pois já não precisarão jejuar e nem fazer orações extensas para ir orar pelo lunático, pelo que tem muitos espíritos maus, muitas bruxarias e feitiços. Já o único que podem fazer é ir impor mãos ou repreender, falar ao demônio e repreendê-lo. Porque Deus dá esses dons, então que fácil. Que fácil no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, esses dons maravilhosos. Muito fácil. Naquele tempo, tinham que sacrificar-se com o jejum e muitas orações. E logo no Evangelho temos os dons. E nós temos visto o cumprimento dessas promessas do Senhor. Temos visto em muitos irmãos, em milhares de irmãos e irmãs na igreja com seus dons espirituais, que Deus tem os usado, tem capacitado para libertar, para tirar bruxarias, feitiços, para tirar espíritos imundos das pessoas. Isso temos visto, temos vivido, glória a nosso Deus. Por isso, Deus existe e Deus vive. E por isso, Deus fala ao homem hoje, glória ao Senhor. Portanto, que essa caça não sai senão com oração e jejum, ensinou-lhes a eles como judeus. Mas o Senhor não lhes disse, não se preocupe, que depois que eu me vá, vem o Espírito Santo e já vocês terão poder. E logo no 22 diz, enquanto eles caminhavam pela Galiléia, Jesus lhes disse, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram grandemente. Aqui já o Senhor estava lhes falando a eles de que o Senhor seria morto, entregue, morto, que iriam matá-lo, mas que também ressuscitaria no terceiro dia. Quando eles chegaram a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam o imposto de 8 gramas de prata. O imposto que estavam cobrando é um imposto segundo o Êxodo 30, 13 e 38, um imposto que o Senhor tinha ordenado na lei de Moisés, que tinha que pagar. Então aqui diz que
Os que cobravam esse imposto, essa prata, lhes disseram: não paga vosso mestre os 8 gramas de prata? Vosso mestre não paga esses 8 gramas de prata que tem que pagar? E ele disse: sim. E ao entrar ele em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? Disse-lhe a Pedro: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra tributos ou impostos? De seus filhos ou dos estranhos? Pedro lhe respondeu: dos estranhos. Jesus lhes disse: portanto, os filhos estão isentos. Viu o Senhor injustiça? Viu o Senhor que aqui estavam cobrando dos desamparados, dos desvalidos, às pessoas, não é? Que não tinham voz, nem voto, nem nenhuma autoridade? E se aproveitavam dessas circunstâncias? E eles, entretanto, sim, não estavam cumprindo com esses deveres de pagar esses impostos, mas sim obrigavam ao miserável, ao que não podia, sim o obrigavam a pagar esse imposto. Essa era a injustiça que via o Senhor naquele tempo ali entre as pessoas. E por isso ele ensinava, e por isso ele estava ensinando a todos que fossem corretos, justos, que fossem equitativos, que fossem leais, honestos, misericordiosos também. Bem, então aqui o Senhor diz a Pedro: então os filhos estão, eles sim não têm que pagar. Mas, diz o Senhor, mas para que não se escandalize de que eu não os pago, para que eles não se escandalizem, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que subir, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás uma moeda de 16 gramas de prata. Toma e dá-lhes por mim e por ti uma moeda de 16 gramas de prata, dinheiro naquele tempo. O milagre que fez o Senhor. Bom, já esses milagres assim ao Senhor, já nós não vamos dizer-lhe: ai, Senhor, ajuda-nos para fazer esse tipo de milagres. Temos que dizer: bom, não. Temos que trabalhar porque o Senhor diz tem que trabalhar. E então mas o Senhor fez assim porque o trabalho dele era pregando, dando as boas novas, alento, felicidade e vida aos seres, às pessoas, ao desvalido. O Senhor estava ali, então, pois ele não estava fazendo outro trabalho físico, pois o Senhor teve que fazer o milagre para pagar o imposto. Que formoso é, e as pessoas que leem isso e dizem: ai, tão bonito tudo o que aconteceu. Não, que bonito o que aconteceu. Que milagres tão bonitos. Tudo ficou na história. Não, tudo ficou aí escrito na Bíblia. Não, irmãos, não. Hoje em dia, o Senhor também fará e faz milagres grandes. O Senhor disse isso a promessa? O Senhor fez a promessa? O Senhor Jesus Cristo fez a promessa aí. Disse que depois dele, seus seguidores estariam fazendo coisas maiores do que as que o Senhor Jesus Cristo tinha feito quando esteve na terra. Então o Senhor disse: farão coisas maiores do que as que eu fiz. Essa é a promessa. E nós sabemos que é verdade, porque o Senhor tem feito tantos milagres, pois eu não tenho visto ainda o milagre do peixe que encontre, pois, a moeda, que tenha engolido um dinheiro. Mas sim tenho visto outros milagres poderosos, grandes e maravilhosos, que o Senhor tem feito nas vidas de todos nós, de muitas pessoas, em muitos lugares do mundo, que saem-se das mãos e do poder humano e da lógica. Também saem-se da lógica. Mas Deus faz tantas maravilhas e tantas coisas. Você está chamado para participar de todas essas bênçãos de Deus. Busque a Deus em espírito e em verdade. Ame-o com todo o seu coração e aparte-se do mal e peça a Deus que te ajude, porque Deus vai lhe ajudar. Portanto, que vamos orar ao nosso Deus e pedir ao Senhor cura e libertação,
Porque o Senhor também fez essas promessas. Ele diz que nós façamos uma oração, que todos oremos, que nosso coração esteja disposto para Ele, crendo e confiando nele, e que nessa oração o Senhor estará fazendo milagres, estará curando, estará tirando espíritos, demônios, estará tirando doenças incuráveis. Essa é uma promessa, creiamos. Bendito Deus, Pai Santo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus poderoso, nosso Deus verdadeiro, Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, de Moisés, Deus que usou ao profeta Malaquias, ao profeta Elias, a Isaías, a todos aqueles profetas, os servos do Senhor, e os usou para falar, para profetizar e para dizer tantas maravilhas que o Senhor estaria fazendo dia após dia. Para o futuro, estamos já vivendo esse futuro e ainda falta muito futuro, muitas palavras e promessas para se cumprir. Obrigada, Senhor, para ti não tem nada impossível. Te louvamos, te bendizemos, te damos a honra e a glória. Os louvores são para nosso Deus. Obrigada, Senhor. Estendes tua mão que cura sobre as pessoas que estão doentes. Tem diversas doenças, Senhor. Tira as doenças. Olha aqueles que te clamam e te pedem em oração. Liberta também, Senhor, a essas pessoas que têm sido atadas e vítimas de bruxarias e feitiçarias. Liberta e repreende essas maldições, Senhor. Todas as doenças psíquicas, doenças mentais, espirituais, doenças físicas do corpo. Tira, Senhor, cura, liberta, limpa. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Confiamos em Ti, cremos em Ti. Te louvamos, Senhor. A honra e a glória é para Ti. Tudo te pedimos, Senhor, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. A honra é para o Senhor. Glória a nosso Deus. Glória ao Rei que vive para sempre. Bendito é o Senhor. Despiértate, Sión, levanta una tienda y coloca en ella el arca de Dios. Alaba y bendice y danza Jehová. Que Dios ha llegado, que Dios ha llegado muy cerca de ti. Despiértate, Sión, levanta una tienda y coloca en ella el arca de Dios. Alaba y bendice y danza Jehová. Que Dios ha llegado, que Dios ha llegado muy cerca de ti. Bendito é o nome de nosso Deus. Agradecemos ao Senhor. Obrigada, irmãos e irmãs. Deus abençoe a todos. Para as crianças, um beijinho. Para vocês, um forte abraço. Deus abençoe a todos. Não esqueçam de ir à congregação. Obrigada a vocês também. O Senhor los bendiga. Abençoe.